Danilo, duas pessoas diferentes, cada um com sua própria história, vivendo e celebrando a vida, superando desafios. Gente como eu, como você, os dois convivem com o HIV. Eu tinha na época 20 anos, recebi o exame online, não era um exame com um resultado definitivo, ele vinha como indeterminado, eu tinha que fazer uma segunda coleta. E eu lembro de abrir o computador, abrir aquele resultado, não entender muito bem. E eu sempre, quando as pessoas me perguntam como foi a sequência disso, eu falo que eu fiquei em modo avião. Sabe quando você coloca o celular em modo avião? Eu fiquei 6 meses em modo avião. Antigamente se falava AIDS, né? Nem se falava HIV. Foi uma coisa que eu perdi meu chão, eu não podia contar nada para ninguém, era uma coisa que você tinha que se viver um detetive, você tinha que ser um detetive, você tinha que ser uma coisa muito secreta, uma coisa que aquilo ali me consumia por dentro. Danilo teve acolhimento. A primeira pessoa a saber foi a minha mãe, depois o meu irmão e depois o meu avô. E eu lembro que numa ligação eu falei para minha mãe, olha, fiz o exame e deu positivo. E minha mãe ligou para um primo que é médico e falou, falei com seu primo e vai ficar tudo bem. E na sequência eu fui para um centro de referência e tratamento, CRT, fui acolhido por uma psicóloga e eu me lembro que eu até assustei a psicóloga porque para mim já era algo que, ok, daqui para frente como que a gente faz, né? E eu lembro que ela perguntou, e como você se sente? Aí eu lembro de responder para ela assim, já que deu positivo, vamos até o fim. E ela se assustou porque ela achou que o fim era como se eu não quisesse nenhum tipo de tratamento. E, na verdade, o que eu queria dizer era vamos investigar e fazer o que tem que fazer, que é a minha bandeira, adesão correta ao tratamento. Há 17 anos, Danilo vive com HIV. Miriam, há mais de 30. Naquele tempo era outra realidade. Desde os anos 80, o Brasil já enfrentava a crise econômica, inflação acima de 100% e sistema de saúde precário. Os primeiros casos de AIDS surgiram em 1982 e em 1985 já ultrapassavam 1.000 registros. A doença era cercada por medo e forte preconceito, especialmente contra homens gays, dificultando o diagnóstico, informação e cuidado. A Miriam não teve acolhimento. Demorei 3 anos para eu contar na minha casa, na minha família e no meu trabalho, meus amigos. Eu tinha que contar. Eu sempre fui uma pessoa assim, nessa parte, ciente disso daqui. Eu queria contar para as pessoas, ver se eu achava uma ajuda. A minha família me acolheu, foi uma coisa normal. Só que eu tinha medo de chegar perto deles e era uma coisa assim, todo mundo tinha medo de todo mundo na época. Eles tinham medo, eu tinha medo. Entrei de cabeça no mundo das drogas, porque nas drogas eu me esquecia do que eu tinha, entendeu? Aquilo ali era uma bomba relógio que você podia explodir a qualquer momento. Então eu não queria pensar na bomba relógio, eu queria viver a minha vida. Hoje a realidade deles é diferente. O HIV não tem cara, que talvez seja o grande estigma e preconceito que as pessoas ainda têm na cabeça. Elas esperam uma imagem muito daquela capa da Veja de 1990 com o Cazuza. É aquela imagem que as pessoas buscam quando elas escutam a palavra HIV/AIDS. E isso já não é mais real, né? O tratamento ele traz qualidade de vida, ele traz vida plena quando você faz a adesão correta ao tratamento. A Bíblia mudou a minha vida, eu não estou te falando nem de religião, estou falando da Bíblia, da palavra de Deus, porque eu drogada, nas minhas madrugadas, um dia eu ganhei uma Bíblia e eu comecei a ler aquela Bíblia. Aquela Bíblia me deu uma fé tão grande que numa madrugada eu orei e chorando em lágrimas, muito. Eu estava morrendo no crack, eu estava magérrima, eu não tinha mais esperança de vida. Eu cheguei a pedir dinheiro na rua por causa do crack. E Jesus me ouviu. Eu dormi viciado e eu acordei liberta. As redes sociais são instrumentos para espalhar coisas boas. A barreira começa em casa. Se você quebrou essa barreira em casa e você tem esse respaldo familiar, sair da sua casa para o mundo fica muito mais fácil. Nas redes sociais, isso aconteceu em 2018, quando eu vi um ataque muito gratuito a uma pessoa que tinha dado uma reportagem para um canal de notícias
E ela falava que ela vivia bem. E aí as pessoas começaram a atacar achando que falar que vivia bem era romantizar. E eu lembro que eram ataques pesados. Aí eu tinha uma coisa de 20 mil seguidores numa rede social. E eu lembro de falar assim, que não era romantizar. Falar que vivia bem é você dar esperança para quem tem um resultado de positivo. Eu quero transmitir para as pessoas que existe vida após diagnóstico. Eu sou uma pessoa normal, eu pedalo, eu pratico esporte, eu sou uma pessoa feliz. Carregar o HIV não define ninguém. E cada passo é uma prova de coragem, de esperança e de que a vida segue cheia de possibilidades. Que a gente possa enxergar sempre além do estigma e respeitar a força que tem cada história. E que a gente siga sempre espalhando amor, empatia e muita luz. Você é uma pessoa feliz? Muito. E aí tem uma coisa muito interessante. Hoje, quando eu olho para trás, às vezes eu me pergunto como seria a minha vida se eu não vivesse o HIV. E aí pode parecer muito maluco, mas trouxe um propósito para a minha vida, que é o propósito de levar informação. Então eu me sinto bem acolhendo pessoas que infelizmente não tiveram o mesmo privilégio de serem acolhidas como eu fui lá atrás. Então é um propósito, é uma bandeira, me faz feliz. E eu acho que quando eu olho para trás e divido a minha vida no meio, existe uma vida antes do diagnóstico e depois do diagnóstico. Sou uma pessoa indetectável há mais de 15 anos. Eu virei exemplo. Aquela pessoa que era deixada de lado, que ninguém queria, rejeitada. Eu sou uma pessoa que, tô aqui conhecendo vocês. Estou dando uma palavra de esperança para quem está me ouvindo. Eu sou mais feliz ainda. Ai, chega a arrepiar aqui a gente. Queria só agradecer muito assim ao Danilo e à Miriam por terem dividido a história tão linda deles de vida com a gente. No episódio de amanhã, a gente vai falar sobre os avanços da medicina no tratamento do HIV.